never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Hoy estoy acá para empezarmos más una clase de español. Nuestra clase de español de hoy empieza con la corrección de actividad, ¿vale? Vamos corregir nuestras actividades. ¿Vamos juntos? Entonces, abra tu livro em la página 36. Isso, queridos. Então, hoje nós vamos iniciar pela correção das nossas atividades, certo? Nós estamos estudando na nossa lição o texto de introdução e também de todo o capítulo fala sobre a violência contra a mulher. A gente viu que existem mecanismos, meios para que as mulheres possam denunciar seus agressores, que elas possam pedir ajuda, que elas possam pedir informações e que essa luta não é somente das mulheres que sofrem a violência, é de todo mundo, né? De todos nós. E a gente viu que a Central 180, ela tanto serve para denúncia, quanto serve para solicitar informação, para você conhecer um pouco da lei, o que vai lhe amparar diante de uma denúncia, como que vai proceder essa denúncia. Então, e também com acompanhamento psicológico, porque a gente sabe que a violência, seja ela verbal, física, ela afeta o nosso psicológico, né? Ela nos deixa com marcas também na nossa mente. Então, a gente está falando sobre isso durante toda a nossa lição, tá? E aí, nas aulas anteriores, nós lemos o texto, fizemos interpretação textual, compreensão, leitura. Para casa, eu pedi que vocês lessem o diálogo Desigualdade de Gênero, onde Maria e Lúcia estão falando sobre a desigualdade de gênero. Isso mesmo. A gente sabe que a desigualdade de gênero é muito grande no nosso país. Nós sabemos que os dados mostram que mulheres que trabalham no mesmo cargo que homens, com a mesma formação acadêmica, elas acabam recebendo menos. Eis aí um exemplo de desigualdade de gênero. Nós sabemos que existem coisas na nossa sociedade, situações em que as pessoas se pegam dizendo: isso não é coisa de mulher, isso é coisa de homem, ou isso não é coisa de homem, é coisa só para mulher. Então, o tempo todo nós estamos vendo a desigualdade de gênero à nossa frente, certo? E também é um assunto oportuno para a gente comentar nesse período de isolamento social, porque os dados têm nos mostrado que a violência contra a mulher aumentou bastante nesse período, né? A gente sabe que os dados aumentam nos finais de semana, as denúncias, as ligações à central aumentam no final de semana e tem aumentado ainda mais durante esse período de isolamento social. Mais um motivo para a gente levantar nossa bandeira em favor das mulheres que são agredidas, seja fisicamente, psicologicamente, seja qualquer tipo de agressão que for, nós devemos levantar a bandeira em defesa dessas mulheres. E o texto fala, né, o diálogo entre Maria e Lúcia fala justamente sobre essa desigualdade de gênero, tá? Eu pedi que vocês lessem em casa para responder a atividade. A questão que aparece no livro de vocês na página 36 sobre o texto é a seguinte: a partir do texto, marca V para verdadeiro ou F para falso. Depois da leitura do texto, que a gente já leu, compreendeu, fez aquela leitura mais aguçada, com todos os sentidos, nós vamos responder a atividade. E aí lá, Maria tiene revistas sobre o assunto da violência contra a mulher. Isso é verdadeiro ou é falso? Ela tem revistas que falam sobre a violência contra a mulher. Isso mesmo. No texto ela cita suas revistas, então é verdadeiro. Lá B. Maria viu um documental sobre a desigualdade entre homens e mulheres. Ela viu um documentário sobre a desigualdade entre homens e mulheres? Verdadeiro. O texto fala que sim, que ela assistiu esse documentário, esses documentos. Teve acesso. La C. De acordo com Lucia, a violência contra a mulher não é algo restrito.
De acordo com a Lúcia, a violência contra a mulher não é algo restrito. De algumas mulheres sim, outras não. Ou apenas as mulheres negras, apenas as mulheres pobres. É algo restrito ou não? De acordo com o texto. Não. Essa desigualdade, essa violência, ela não escolhe nem estado social, né? Ela não escolhe pessoas. Porque aqui no caso, a culpa não é da vítima, é do agressor. Sempre é do agressor. Lá D. Lucia dijo que a cada 5 minutos uma mulher sofre violência. É verdadeiro ou falso? No. Ela não falou isso no texto, tá? Lá E. O problema da violência contra a mulher é político. A mulher só sofre violência por questões políticas? Não. Eu acabei de dizer para vocês que não é restrito. Então não tem algo, nenhum motivo único que leve os homens, né, o parceiro a agredir sua mulher ou as mulheres. Lá F. Alguns professores já haviam trabalhado a temática que as niñas abordavam. Alguns professores já tinham mencionado esse conteúdo que as meninas estão conversando? Sim, de acordo com o texto, elas já tinham visto falar sobre a violência contra a mulher, tá? Então, nessa leitura do texto, a gente pode ver o quê? Que é um assunto muito importante e uma está ajudando a outra. Ela oferece, inclusive, as revistas com reportagens, né, para Lúcia, para que ela possa ler e conhecer um pouco a fundo. E Lúcia diz, vale, concorda. Então, esse assunto, apesar de ser um assunto polêmico, né, de ser um assunto que gera muitas especulações de todo mundo, é um assunto que a gente tem que pensar em quem? Na mulher que sofre a agressão. Então, por isso, ter a central de denúncia, ter a central também de busca de informação, porque de repente a mulher quer denunciar, mas ela não sabe como que vai acontecer depois dessa denúncia, ela tem insegurança, ou ela está realmente sofrendo, né? O psicológico está afetado, está abalado, e ela quer realmente desabafar com alguém. Então a central, ela foi criada para isso, para ajudar as mulheres, certo? Depois, na página 37, tem algumas obras e algumas artistas, nós estudamos já sobre elas, Tarsila do Amaral, Frida Kahlo, Camille Claudel e Sofonisba Aguiçula, para vocês fazerem uma pequena busca, uma pequena pesquisa sobre essas mulheres e escrever no caderno de vocês a impressão que vocês têm sobre elas, ou, né, ao ler toda a pesquisa que vocês fizerem. Sobre Frida Kahlo, a gente já falou muito, né? A gente falou que Frida, ela era uma mulher feminista da sua época, era defensora, ela também foi sofredora dessa violência contra a mulher, né? Embora não tenha sido fisicamente, os relatos nos mostram, mas ela sofreu sim uma pressão psicológica muito grande do companheiro. Então, vocês vão pesquisar e vão tirar as conclusões sobre essas mulheres. Na página 38, nós temos o texto ONU, Mulheres viven más, pero son discriminadas. A gente sabe que as estatísticas mostram que as mulheres, né, em média, vivem mais. Só que elas são as mais discriminadas. Como eu disse a vocês agora há pouco, há na sociedade aquela cultura de dizer que isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, mulher não pode fazer isso, mulher que faz isso, né, vai ficar manchada para a vida toda. Então, existem muitos tabus ainda que estão sobre essa temática da mulher. Então, o texto ele é bem claro sobre isso, né? E ele fala que 58 milhões de jóvenes não assistem à escola primária em todo o mundo, mas de la metade de los quales eram mulheres. Então, ainda há a questão das mulheres não ter acesso à educação como os homens, elas não poderem estudar por N motivos, né? Ou por casarem cedo, terem suas famílias, ou porque os pais não permitem. Muitas culturas ainda trabalham, né? Ensinam as filhas a essa diferenciação. Então, o que diz lá na ONU, né? Que são dados reais, não são dados fictícios. É a verdade que a gente tem em relação à mulher na sociedade. Ela ainda é muito discriminada. E a gente tem aquela coisinha na cabeça de dizer, isso não é coisa de mulher. Mulher para ficar na cozinha, mulher para pilotar o fogão. São questões que estão enraizadas na nossa sociedade. Que nós, né, nós podemos fazer algo para que isso
vá quebrando esse ciclo, certo? E aí sobre o texto nós temos a atividade da página 39. Segundo o texto, então sempre que vem assim, não é a nossa opinião, é sobre o que está no texto, tá? Lá, disminuiu a violência contra as mulheres, diminuiu a violência contra as mulheres. Lá B, as mulheres em África têm um promedio de 2,5 hijos. As mulheres não dependem econômicamente de seus esposos. As mulheres estão recebendo uma boa educação. As mulheres estão tendo mais anos de vida. O princípio do texto, o tema do texto realmente é esse, que as mulheres estão tendo mais tempo de vida, tá? A questão que nós estamos levantando é sobre a mulher ter mais tempo de vida, embora seja discriminada, né? De acordo com o texto, as mulheres que trabalham são tratadas com igualdade, sim ou não? Justifica tu resposta com partes do texto. Eu mesma acabei de dizer para vocês que as mulheres, elas não são tratadas com igualdade no seu trabalho, tá? Então, a resposta é no. E qual é uma parte do texto que a gente pode tirar para colocar aqui nessa resposta? Solo 50% das mulheres em idade de trabalhar estão em la fuerza laboral, principalmente em trabalhos mal pagados, em comparação com o 77% de hombres. Então, nós temos aí uma diferença bem grande. 50% das mulheres em idade de trabalho estão trabalhando e na mesma idade nós temos 77% dos homens. E quando elas trabalham em empregos que são mal pagos. Pagam pouco e são mal vistas. Questão 3. De acordo com o texto, é incorreto dizer que. Aqui nós vamos marcar a resposta incorreta de acordo com o texto. A alternativa que está incorreta aqui é la C. El progreso hacia la igualdad para las mujeres, el cual era o objetivo de la ONU para 2015, foi cumprido. Não, ele ainda está se cumprindo, né? Então, esse objetivo da ONU de 2015, ele continua existindo nos objetivos da ONU desses anos que nós estamos vivendo. Por quê? Porque não foi cumprido. Está pedindo o quê? O progresso até a igualdade entre homens e mulheres, não é isso? E esse objetivo não foi cumprido porque nós não temos ainda uma igualdade. Nós temos sim muita diferença ainda. Conquistamos muitas coisas, claro, é importante ressaltar isso, mas há muito que se conquistar também. Quarta, relé o fragmento del habla del secretário-geral de la ONU. Demasiadas mulheres e niñas continuam sendo discriminadas, sometidas à violência, negadas de oportunidades igualitárias em educação e emprego e excluídas de posições de liderazgo e toma de decisões. Então, as mulheres, ainda com tanta coisa conquistada, elas ainda estão sim sendo excluídas, discriminadas, sendo que mais no texto, submetidas à violência, recebendo pouco no emprego. As oportunidades de educação ainda não são iguais. Então, mesmo diante de todos os objetivos que foram buscados, ainda existe essa desigualdade. Então, o que você vai responder na alternativa A? O que crees que podemos fazer para melhorar esse cenário em qual a figura feminina se encontra? O que nós podemos fazer para melhorar o cenário em que as mulheres se encontram? Então, é uma opinião sua, uma decisão sua, tá? Que seja escrita em espanhol, certo? Vamos buscar uma alternativa para ajudar nesse sentido de tornar as mulheres, de igualar as mulheres ao nível dos homens. Claro que a gente sabe que é um caminho muito longo, porque há tantos anos que a gente vem nesta luta, conquistando de pouco a pouco que nós temos hoje. Mas é importante a gente não parar de lutar, né? Não parar de buscar em momento algum. Porque o nosso sucesso ele vai depender da nossa luta, da nossa busca. E isso não é só busca e luta de mulher, não. Homem também pode lutar por essa igualdade, certo? Por mais que pareça estar lutando contra o seu gênero, você não está lutando contra, é a favor, porque todo mundo se beneficia com isso. Não é só as mulheres.
E a letra B pede para vocês fazerem uma pesquisa sobre a situação atual do Brasil e do estado onde nós moramos, que é o Maranhão, com relação às denúncias de crimes contra as mulheres, posições sociais, emprego, e em seguida elegir a um país hispânico e na comparação dos dados obtenidos. Então, pesquisar sobre isso no Brasil e comparar com o país hispano-hablante, tá? Claro que a gente sabe que essa pesquisa vocês vão encontrar os dados alarmantes, é até de assustar. Mas é importante que vocês façam essa pesquisa, muitos ainda não me entregaram. Pesquisem a situação da violência contra a mulher no Brasil e escolha um outro país hispano para fazer uma comparação, tá? Na página seguinte, nós temos um cartaz, né, sobre o dia da eliminação da violência contra a mulher. E eu pedi que vocês, depois de ler o cartaz todo, observar todos os princípios constitucionais, que vocês escrevessem, né, as diferenças entre homens e mulheres em relação às desigualdades de gêneros presentes na sociedade. Eu recebi de 3 alunos apenas esse aqui, né? Você vai escrever numa folha de chamex ou de caderno, um exemplo disso, fotografar e me enviar, tá? Os que eu recebi foram ótimos, foram perfeitos, porque realmente o retrato dessa sociedade que nós temos, com tanta diferença de gênero, tá? Na questão 2 é para vocês investigarem alguma canção, alguma música que expresse a violência contra a mulher. Tem a música Maria, Maria, que nós já vimos, já lemos o texto, mas eu quero que vocês encontrem outra música, pode ser da língua espanhola também, da língua portuguesa, que expresse a violência contra a mulher. Não é uma música que faça apologia, tá? Não é uma música que leve as pessoas a acharem que isso é comum, que isso é normal. Eu quero uma música que vá contra a violência contra a mulher, tá? Que expresse ser contra a violência contra a mulher. Beleza? Compreendido? Então, essa foi a nossa correção da atividade de hoje. Qualquer dúvida ainda sobre a atividade, vocês podem me procurar e perguntar, tá bom? Sobre a violência contra a mulher também, como a gente viu no cartaz, são dados muito alarmantes. Os números são altos quando falam em violência, quando falam em desigualdade. Mas é importante destacar que há sociedades que estão lutando contra essa desigualdade, que a gente está buscando, sim, ser reconhecido, a gente está buscando nosso lugar no mercado de trabalho. Claro que é uma luta dia após dia, e é uma luta não para que as mulheres superem os homens, não é uma luta de superação, de quem vai vencer, de quem vai perder, é uma luta de igualdade, é uma luta de direitos que serão reconhecidos e serão colocados em prática, porque a Constituição é clara. Então a gente busca o quê? Direitos que serão colocados em prática. Não é ser superior aos homens, entendam bem. A nossa questão não é superar homens, a nossa questão é igualar-se em vários níveis, como por exemplo o nível nos empregos, como eu citei a vocês. Mulheres trabalhando no mesmo cargo, com a mesma formação acadêmica, ainda ganham menos. Quando a gente pesquisa o número de mulheres que estão em empregos de tomada de decisões, por exemplo, presidente, né, gerente de uma empresa, diretor de uma empresa, quando a gente busca também um diretor executivo, geralmente a gente vê nesses cargos homens. E as mulheres são também capazes de alcançar os mesmos níveis de satisfação de trabalho que os homens que estão lá. Isso, por ser mulher, isso não nos inviabiliza de ter um trabalho também, um trabalho de tomada de decisões. Até porque a mulher ela é um ser mais, o nosso olhar é um pouco mais aguçado. Então seria o contrário, certo? Então vamos nos atentar para isso, vamos levantar a nossa bandeira para a eliminação contra a violência contra a mulher, certo? Foi a nossa aula de hoje, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida já sabem, podem me procurar. Aos que não enviaram a atividade ainda, principalmente a de pesquisa e a da foto com a plaquinha, né, de algum assunto onde esteja claro a diferença de gênero, a desigualdade, ainda há tempo de fazer. Então façam e me enviem.